Vamos falar de um acidente agora, porque mais uma morte foi registrada em Cascavel. Um entregador, na verdade é um empresário, trabalhava como entregador. Ele foi atingido por um carro no Coqueiral aqui em Cascavel. O motorista que atingiu a moto fugiu do local, só que foi preso na sequência. Ô Bia, e a informação que você tem é de que esse motorista estava embriagado. Estava embriagado, Parra. O teste do bafômetro apontou 0,58. Lembrando que acima de 0,31 já é crime de trânsito. Ou seja, o motorista desse carro, ele bebeu muito antes de assumir a direção e causar esse acidente. A câmera de segurança mostra o momento da batida, é impressionante. Aconteceu em um cruzamento na Kennedy com a Francisco Batinic, na região do Parque Verde, em Cascavel. A moto segue ali descendo pela via, quando o motorista do carro, que passava pela Francisco Batinic, também cruza. Os dois batem e, na sequência, por causa da alta velocidade, o veículo capota várias vezes. É impressionante a gente ver um acidente assim dentro da cidade, porque para capotar desse jeito, segundo as autoridades de trânsito com quem nós conversamos, tem que ter envolvido sim excesso de velocidade. A suspeita é que isso possa ter acontecido pelas duas partes. Infelizmente, no local desse acidente, o empresário que estava fazendo entregas de lanches do próprio restaurante para conseguir ajudar ali no empreendimento, economizar um pouco mais, ele pegava a moto e fazia essas entregas. Ele tinha acabado de sair do restaurante, aproximadamente 15 minutos, para fazer uma entrega por volta de 1 da manhã, quando se envolveu nesse acidente. O Michael Ramos de Souza, que tinha 36 anos, deixa 3 filhos, todos pequenos, aí o mais velho tem 7 anos, e também a esposa, que conversou com a nossa equipe a respeito desse acidente. A indignação dela é porque o condutor que se envolveu nessa batida tinha bebido e lá no local não demonstrou muita compaixão em relação à vítima fatal da batida. A cena que eu vi ali não tem explicação. As pessoas estavam mais preocupadas com o carro que tinha sido capotado, né, do que com meu marido que estava ali morto, sabe? Meu marido é uma pessoa exemplar, pai de 3 filhos, melhor pessoa que eu conheço na minha vida. E ele estava trabalhando, a gente tem uma empresa aqui, então assim, devido a tudo isso que está acontecendo, a gente teve que dispensar funcionário, então é tudo, praticamente quase tudo estava sendo, a gente estava fazendo, e uma das coisas era a entrega. A gente estava indo até as 3, 4 da manhã todo dia para conseguir sobreviver, né? E você chegar no local e ver seu marido debaixo de uma lona no chão e você escutar as pessoas preocupadas com o carro. Para você ter noção, o motorista entrou no carro e tirou o som do carro. Ele estava preocupado com o som do carro. Tá, então, o que disse a Juliana de Souza, né, a esposa do Michael, que acabou se envolvendo nesse acidente e morreu nessa madrugada aqui na cidade de Cascavel. O que ela disse é aquilo que muitos empresários estão passando, né? É um momento de dificuldade, é o dono do próprio negócio querendo fazer as coisas dar certo, pega a moto para ajudar em tudo, desde o caixa até na cozinha e com a entrega, como era o caso do que o Michel estava fazendo no momento que se envolveu nesse acidente. O que chama bastante atenção da nossa equipe, quando conversamos também com a Transitar, é que o número de acidentes aqui em Cascavel aumentou em relação ao ano passado. De janeiro a maio de 2020, foram 20 óbitos, em torno aí de 20 óbitos envolvendo o trânsito, tanto em rodovias quanto no perímetro urbano aqui de Cascavel. Já esse ano, maio ainda nem terminou e já são 24 mortes. Destas, 12 envolvendo motociclistas. Vamos ouvir então o apelo agora que a diretora do Departamento de Educação em Trânsito da Transitar faz em relação, porque não são números, são vidas. Temos que lembrar que quem transitam são pessoas que têm vida, que têm famílias. E muito cuidado a gente tem que ter a todo momento. Então, depende de todos os usuários do trânsito. A gente pede, assim, conscientização realmente. Você pratique a direção defensiva, esteja totalmente atento no trânsito, não conduza após ingerir bebida alcoólica. A todo momento você tem que estar ligado como os motociclistas, ciclistas e pedestres são as partes mais frágeis, também devem estar totalmente conscientizados aí da atenção voltada para o trânsito. Muito importante que as pessoas se conscientizem que famílias choram,
que você não tem como reverter. Não é simplesmente um jogo de videogame que você ganha uma outra vida. No trânsito você não tem essa chance. Então vamos preservar vidas. O tema do Maio Amarelo, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito, é o que está faltando na nossa cidade. Respeito e responsabilidade. Respeito e responsabilidade é o que está faltando. A gente fala tanto disso que o assunto fica batido. Mas a gente fala realmente, mais uma vez, insiste na conscientização, porque não queremos que mais famílias como a do Michael passem por isso. Porque a vida dele foi perdida e quem está aqui agora está sofrendo, é uma esposa com 3 filhos pequenos e tudo isso por causa de 3 fatores. Falta de respeito à sinalização de trânsito, o uso de bebida alcoólica e excesso de velocidade, Parra. 1h05. Mais um motociclista morreu em um acidente de trânsito aqui em Cascavel. Imagem muito forte dessa batida. O homem que é empresário, tinha uma hamburgueria aqui em Cascavel, estava atuando como entregador. Foi forçado a fazer isso por uma questão econômica. Estava também atuando na entrega, fazendo corre. Olha só, gente, que família linda. Infelizmente, ele acabou perdendo a vida esta madrugada por uma irresponsabilidade no trânsito de um motorista bêbado. Esse acidente foi no bairro Coqueiral. O motorista que bateu na moto foi preso logo na sequência. Estava embriagado. Os detalhes na reportagem da Bia aqui na tela do BG. Nessa minha vida, 12 anos de casado, vida perfeita. Não é porque morreu, sempre foi perfeita. Todo mundo fala que a gente era um exemplo. Temos 3 filhos que são exemplo. Então, assim, foi metade de mim. Ele era a minha metade, sempre vai ser. Foram 12 anos de casados. Juntos, a Juliana e o Michael construíram uma família. Os 3 filhos tinham o pai como um verdadeiro herói. Para o Michael, sonhos, planos se encerram aqui. Os meninos de 3, 6 e 7 anos perderam o pai. A Juliana, o grande companheiro. A vida dele foi interrompida em mais um acidente de trânsito. Essa câmera de segurança filmou a batida. Ele estava de moto fazendo uma entrega quando bateu na lateral do carro. A batida foi tão violenta que o carro capotou várias vezes. O motociclista seguia por esta pista, já o condutor do carro passava nessa outra via aqui. O cruzamento onde o acidente aconteceu é sinalizado com semáforo. Aqui no local da batida, a gente ainda vê os destroços da moto que ficaram jogados até aqui por cima da calçada. A polícia esteve no local no momento da batida. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que apontou 0,58, ou seja, ele estava dirigindo embriagado e foi preso em flagrante por esse crime de trânsito. O motorista entrou no carro e tirou o som do carro. Ele estava preocupado com o som do carro. É revoltante, é uma coisa que não dá para entender como ainda as pessoas insistem nisso, vendo tudo que está acontecendo. E as pessoas insistem em beber horrores e sair dirigindo. Hoje foi o meu marido, mas podia ter sido outro, podia ser criança, meu Deus, eu não sei onde a gente vai parar desse jeito. O Michael e a esposa compraram há 4 anos uma hamburgueria na cidade. Por causa da pandemia, precisaram diminuir os gastos. E para garantir a renda da família, ele estava fazendo as entregas do próprio restaurante. Tinha saído da lanchonete com um pedido há 15 minutos quando se envolveu no acidente. Se comparado com o ano passado, o número de mortes no trânsito de Cascavel aumentou. De janeiro a maio de 2020 foram 20 óbitos. Esse ano já são 24 e o mês de maio ainda nem terminou. Destes, 12 eram motociclistas. A gente pede assim, conscientização realmente, você pratique a direção defensiva, esteja totalmente atento no trânsito, não conduza após ingerir bebida alcoólica. A todo momento você tem que estar ligado como os motociclistas, ciclistas e pedestres são as partes mais frágeis, também devem estar totalmente conscientizados aí da atenção voltada para o trânsito. Se você pudesse falar alguma coisa para o motorista que causou esse acidente bêbado, o que você diria para ele? Que eu desejo que ele nunca passe pela dor que eu estou passando. Que a mãe dele não passe. Se ele tiver namorado ou esposa, que ela não passe.
porque só quem passa sabe a dor que é. E que ele tenha um pingo de responsabilidade, pense no que aconteceu, porque ele está vivo. Ele tem como mudar a vida dele ainda. Meu marido não tem mais.